Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui do Netuno, API REST, né? Hoje a gente vai ver mais um pouco sobre o potencial aqui e como a gente programa uma API REST. Aqui na documentação, tem aqui uma série de links, explicando aqui algumas coisas, tem códigos de exemplo, muito mais avançado do que eu vou fazer hoje, ok? De serviço de manipulações de dados, listagem, paginação, ordenação e filtros, né? Então, esses códigos eles estão puxando aqui para uma implementação um pouquinho mais complexa, que envolve aqui integrações com o Anti-Designer e por aí fora. E aí, o que acontece? Deixa eu puxar aqui um mais simples. Não, esses dois são um pouco para o mesmo nível. Os dois são de back-office. Isso que eu... Ok. Então, back-office tem aqui uma situação, eles são supostos serem executados em back-office, né? Então, já tem aqui de cara, talvez, uma situação aqui de insegurança que está permitindo aqui SQL injection, né, nesse código. A gente está pegando um filtro que vem aqui do request, que entra como dados, né? Está colocando diretamente aqui numa query. Nesse caso, não é tão grave, porque é back-office, né? Mas mesmo assim, podia estar fazendo aqui o escape, né, para evitar aqui SQL injections. Será que eu estou falando certo? Ah, não, olha só, ele está aqui numa lista. Ele está pondo, então, todos os nossos filtros aqui numa lista. E esses filtros, depois, eles estão sendo injetados aqui na query, olha, query filter. Estão sendo injetados com vírgula. Vem a query, depois vem a vírgula e vem os parâmetros. Desta forma, evita aqui a questão de SQL injection, que é a principal preocupação que a gente deve ter quando a gente, a nível de segurança, quando a gente desenvolve uma API REST. Então, o que acontece? Todas as frameworks vão ter formas de a gente controlar a questão do SQL injection. Vou tentar dar mais exemplos sobre isso, e é algo que a gente tem que ter muita atenção. Mesmo num serviço que seja utilizado de forma autenticada, logada, porque não impede que um dos usuários logados, né, faça aqui uma situação de hack aqui no nosso sistema. Então, o Netuno tem várias formas de tratar essa questão aqui do SQL injection, e uma dessas é tu envia a query, e depois da query coloca aqui a tua lista aqui de parâmetros. Como é que esse parâmetro entra aqui na query? Ele deve ter aqui, olha, tem aqui em cima, ó, o query where e query filter. Então, ele está pondo aqui interrogações e depois aqui o valor, né? Pessoal, esse aqui é um código um pouquinho avançado, tá bem? Tem esses cuidados, suporta aqui diversos filtros, diversas ordenações, paginação e por aí fora. Ou seja, é um código um pouquinho artilhado. E trabalha muito aqui com os dados vindo, né, nossa API REST em JSON. Então, esse aqui são códigos de exemplo, tá bem? Para vocês analisarem com o que eu vou explicar hoje, a ideia é que vocês depois vejam esse código e consigam interpretar mais ou menos o que ele faz. E ele aqui no fim deve retornar aqui, então, uma estrutura em JSON, para depois o front-end conseguir utilizar aqui esses dados. E aí, aqui no... Opa, deixa eu estar aqui, sair do dev. Então, aqui, na sessão de hoje... deixa eu vir aqui pelo título mais fácil. Depois, aqui nos exercícios, também vai puxar por essa lógica toda, de trabalhar essa parte da paginação e tal. Em cima do quê? Em cima do modelo de dados que era suposto ter exercitado na aula anterior. Pessoal, isso aqui começa a aumentar a intensidade. Não praticar numa sessão pode prejudicar aqui a sessão seguinte, né? E é bacana vocês pegarem aqui esse caminho, todo esse percurso, e daí vocês vão entender bem e conseguir pôr aqui as coisas para funcionar de forma, assim, avançada, esperemos, né? E resolver problemas concretos e fazer as nossas próprias soluções de ponta a ponta aí, full stack. Beleza, olha, eu vou abrir, então, o quê? Aqui o meu Netuno, aqui, eu vou precisar do meu Netuno. E vou precisar do que mais? Aqui no meu acesso do Netuno, eu tenho aqui a indicação
aonde estão os meus logs. Como é que eu posso ver o log aqui? Bem, há várias formas para a gente ver aqui o log. Eu vou usar aqui a parte do acesso SSH e abrir o terminal. Porque esse acesso aqui esses comandos aqui são comandos, ok, no terminal. Então, aqui nesse ambiente de prática, a gente consegue, então, copiar aqui esse script. A ideia é que todo mundo tem aí no seu usuário, né? Eu estou aqui no meu. E aí, eu executo, coloco aqui, executo. Então, agora eu já começo a ver aqui os logs da minha aplicação. Eu fiz aqui um teste antes e deu aqui como funcionando, né? Então, se eu escrever aqui qualquer coisa, né? E aí, eu venho aqui no meu terminal, aqui cd Netuno service, e faço aqui um eco, né? De alguma coisa para dentro de um arquivo. Aí eu venho aqui no meu browser e executo essa URL, que a gente já falou como essa URL ela é executada, né? Então, aqui na porta 90, e vou ter os services aqui, teste. Então, crashou. Por quê? Colocou apenas 3 letras aqui dentro desse arquivo teste, né? Então, aqui no meu serviço. Então, isso aqui é um código inválido. Se eu voltar aqui no meu terminal, onde eu tinha os logs executando, então eu vejo o erro que aconteceu. E aí consigo analisar qual foi a linha, está na primeira linha, e o erro é que o A, esses 3 A, eles não estão definidos, né? E assim eu consigo ir programando, experimentando aqui diversas coisas. Ok, tinha aqui o Vinícius uma pergunta aqui da Citana, né? Acho que foi na nossa conversa antes, né? Se era, os clientes estão aqui no Brasil e Portugal, ou mais globalmente. Ok, para já estão focados mais aqui no Brasil e Portugal, sim. É o nosso mercado principal. E de longe. A ideia é manter assim. Então, o que acontece? Nós também vimos aqui numa outra aula, que não foi a anterior, né? Aqui a questão do insone. Nós falamos também do Postman, né? Então, a gente consegue pôr aqui um endereço e executar. Então, o mesmo eu posso fazer aqui, né? Copiar aqui, esse endereço. Adicionar aqui um novo request. Deixa eu chamar aqui de teste. Se ele me deixar renomear, deixa eu ver se vai. Deu server erro. Teste. Beleza. E aí, vou ter aqui mais um erro aqui nos meus logs. Aqui vem a hora tal, que está a hora da Alemanha ou Finlândia, lá para aqueles lados. Aí, feito isso, nós estamos usando, então, aqui uma interface que a gente consegue enviar diversos conteúdos, inclusive JSON, que a gente vai utilizar já já, e eu vou analisar o resultado aqui com esse 200 OK. Então, que é o status de resposta do nosso servidor. É uma lista grande de status. Então, a gente, para ver essa lista, a gente pesquisa por HTTP status codes. E aí, a gente tem aqui uma lista grande aqui dos status, né? Então, a gente tem os status de informação, mais de informativos, né? Que é do 100 ao 199, de sucesso, que é os 200, dos 200 até o 299, redirecionamentos, e erros do lado do cliente, que é os 400, e erros do lado do servidor, que são os do 500 para cima. O 404, o erro 404, acho que todo mundo aqui conhece, né? O 404 not found, que é eu vir aqui e chamar qualquer coisa. Okay? Tem aqui um 404 not found. Isso é erro de cliente. Por que é erro de cliente? E não de servidor? Se é o servidor que não encontrou nada. Alguma ideia, pessoal? Força aí, Venturinha. Como o próprio nome indica, porque foi o utilizador que escreveu algo que não devia, ou fez um comando que não devia. Exatamente. Então, a gente pode ver essa chamada aqui, essa execução, como se fosse um comando no nosso terminal. Se eu vier aqui dar no meu terminal executar qualquer coisa, também aqui, comando not found. Né? Então, o erro está do meu lado. Então, o servidor ele tem as coisas dele, né? Então, eu estou desconhecendo aquilo que eu estou executando. Agora, se eu estou provocando aqui um erro de código, né, que era aqui o caso do teste,
que deu aqui o server erro. Esse status code, por acaso, até está incorreto, né, nesse caso. Porque aqui isso aqui é um pouquinho complexo do porquê que a gente faz isso, mas tem a ver aqui com um controle aqui mais minucioso dos erros que tu queres dar aqui para o usuário. Porque eu posso retornar algum conteúdo e lá no meio tem mensagem de erro, mas não é relevante, né? Então, pode ter, também tem aqui a ver com isso. E o que a gente pode fazer, então, e pensar aqui como a gente pode evoluir aqui uma API REST. É o seguinte. Nós temos aqui país e estado, né? Eu já tenho aqui 2 países criados. Como o Vinícius perguntou aí, né? Então, de acordo com os nossos mercados aí, e o nosso foco aqui também, o nosso target aqui do pessoal que está acompanhando o Bootcamp, Brasil e Portugal, tem aqui os diversos estados e os distritos aqui de Portugal, está entrando aqui como estado. Então, como é que eu geraria aqui um serviço para manipular este formulário aqui de estado? Posso fazer assim, eu venho aqui, nvim, primeiro eu vou criar aqui a estrutura de pastas, que é o seguinte, como eu vou criar vários serviços, eu não vou chamar aqui de produtos, e tem outro problema, que o Jailton comentou na aula passada, né? Que o produtos, ele vai receber qualquer coisa. Se eu chamar aqui o produtos, eu posso passar aqui como post o método, né? O método é a forma como eu envio os dados. Então, como eu estou enviando os dados, eu posso enviar como post, como put, né? E como qualquer coisa. E ele processa sempre a mesma coisa. Então, uma forma de eu corrigir isso e limitar seria, olha, mover aqui o produtos, .js, produtos, JS, ou por exemplo em Python, né, para produtos, .get.js. Então, agora, not found. Então, o Netuno já não encontra. Okay? Então, se eu mandar como post, também não encontra. Okay? Mas se eu mandar como get, ele funciona. Isso é uma forma de restringir. Outra forma que eu prefiro mais, okay, eu acho bem melhor, é eu criar uma pasta, por exemplo, meus estados, e eu vou chamar no singular, de estado. Por que eu vou chamar no singular esse serviço? Praticamente pelo mesmo motivo que eu também chamo aqui, né, no meu diagrama, ou na minha tabela, em base de dados, aqui no diagrama, aqui como estado no singular. Então, eu vou criar aqui a minha pasta, e agora sim eu entro aqui dentro do estado. Opa. E aí aqui dentro eu vou criar o quê? O touch aqui do get.js. O que esse get vai fazer? Ele vai pegar um elemento do meu cadastro. Ou seja, baseado no UID, ele vai dar os detalhes desse registro. Essa é a ideia aqui desse get. Outro, por exemplo, eu posso aqui fazer qual? O delete, por exemplo. O delete vai ser o quê? Apagar um registro. Né? E um outro que vai ser o post.js, que vai ser a criação, então, de um registro novo em base de dados. E vou criar também o put, que é para fazer uma alteração, eu trocar o nome de algum estado. E falta aqui alguma coisa, né? Como raios a gente vai ver os dados dessa tabela, né? Eu quero navegar nela, eu quero ver todos os registros cadastrados aqui nos estados. Como é que eu poderia fazer isso aqui? Alguém tem alguma sugestão? Pessoal, o que eu costumo fazer é criar aqui uma pastinha chamada list. Aqui dentro da list, eu crio um outro get.js. Essa é a estrutura que eu costumo fazer. Okay? Se eu fizer aqui um find ponto, okay? Então eu tenho dados, os meus detalhes, né, do meu registro cadastrado, apagar um registro, inserir um registro, insert, né, aqui o update, o put, o update,
E o list vai fazer o nosso select, né? O select asterisco ali, selecionar tudo da nossa tabela, né? Então, e isso costuma, esse padrão muda, okay? Pode mudar de acordo com a tecnologia, ela pode ser recomendada a fazer de forma diferente, e alguns programadores também têm hábitos de fazer, especialmente da lista aqui, de forma diferente. Okay? Agora, esses aqui, não, costumam ser assim. Uma coisa que costumam fazer, por exemplo, é chamar de estados, com S. Aí o com S retorna a lista, e sem S retorna, trabalha ali registro a registro, né? Eu prefiro usar aqui esse barra list. Para só ter uma pasta aqui na raiz dos meus serviços, é só essa pastinha aqui de estado, e aí aqui dentro eu tenho aqui tudo, né? Então, se eu entrar aqui dentro do estado, então, por onde é que a gente começa? Alguma sugestão? Nenhuma? Ninguém vai me ajudar hoje? Força aí, Venturinho. Antes disso, só uma pequena dúvida. Então, por exemplo, quando tu fazes, neste caso, um get, mas com critérios de pesquisa, por assim dizer, fazes, se for individual, fazes dentro do get, se for de listagem, fazes no list barra get, é isso? Uhum. Mas, normalmente, essa parametrização de pesquisa vai ser no list. E o get, ele só retorna os dados de um GUID, né? De um UID, e pronto. Você recebe um UID e dá os dados daquele registro. E sem filtros. Okay? Filtragem, paginação, joga tudo aqui para o list. Então, deixa eu criar aqui no meu Insomnia, vamos ver se isso já funciona, só com os arquivos vazios ali, né? Deixa eu ver aqui, criar aqui uma pastinha, vou chamar aqui de... Então, aqui dentro, vou criar, então, um get, que vai ser... Como é que eu evito aqui a repetição, pessoal, de URLs, né? Tem aqui no environment, deixa eu ver se eu lembro. Base environment, acho que é isso. Okay. Daí eu coloco aqui, por exemplo, endpoint. Coloco aqui a minha URL de serviço. E aqui agora, eu acho que é... Não sei se é assim. Olha aqui, é. Endpoint. Né? E aqui, então, eu vou colocar estado. Vamos ver se existe. Funcionou. Então, o que é esse endpoint? Ele vai colocar automaticamente esse endereço aqui. Então, se eu eventualmente eu quiser com outro endereço, outra URL em produção, algo assim, então eu modifico aqui a minha URL e testo, então, em APIs diferentes. Quem usa o Postman, ele também tem aqui uma forma de fazer isso. Eu não lembro se também é com duas chaves. Okay? E tal. Aqui eles chamam de variável customizada. Então, esse aqui vai ser quem? Vai ser o cara do detalhe. Então, aproveito aqui, vamos programar esse aqui primeiro, já que ninguém deu aqui uma sugestão. Então, esse primeiro, como é que eu posso fazer? UID, nome, from, estado. Porque a gente sabe que o Netuno já gera sempre o UID, não está aqui, mas ele tem sempre, né? E o nome, então, o campo de nome. Então, eu posso executar aqui, e tem aqui, então, baseado no UID, tem aqui um nome. Né? Então, agora, a gente pode vir aqui e, deixa eu começar aqui a codificar isso. Então, aqui o get. Então, o que o get ele vai fazer? Bem, a gente pode fazer, aqui no Netuno, o db.queryFirst, né? Se eu quero só o primeiro registro, eu posso fazer assim, select, ih, caramba, estou apertando, eu não uso Vim há algum tempo, select, asterisco, from, estado, por exemplo. Ele vai pegar só o primeiro registro, então, aqui do estado, primeiro que ele encontrar, por quê? Porque ele está aqui por trás e está limitando. O query é que ele vai retornar tudo, né? O query ele retorna os diversos registros que houver na base de dados. Então, o query first só o primeiro. Então, aqui vai ser o const, eu chamo de DB estado, ou seja, o cadastro aqui, o registro em base de dados do meu estado. Bem, antes eu vou ter que receber o meu UID.
que vai vir aqui no meu hack.getString e vai ser o UID. E esse cara aqui vai ser o const, por assim. Então, aqui eu coloco o where, UID, igual, interrogação, UID, que a gente está com Postgres, e aqui eu passo o UID do Neptune. E a seguir, eu jogo aqui, auto.json, então, dou os dados do estado encontrado. Vamos ver se isso funciona. Então, tem aqui um erro. Qual é o erro? Eu mandei aqui com a URL aqui do estado, get, né? Então, caiu nesse arquivo, em princípio. E se eu for ver aqui no meu terminal, então tem aqui um erro aqui, que o UID, a sintaxe do UID está errada, está vazia. Okay? Então, vamos passar aqui um UID para ele. Eu tenho várias formas de passar o UID. Por exemplo, eu posso passar aqui na query, posso passar aqui na query como UID igual, deixa eu pegar aqui na base de dados, senão ele não vai encontrar, né? Vou pegar esse aqui, por exemplo. E aí ele preenche aqui na query com interrogação, chave igual valor, né? E aí eu envio e deu aqui outro erro. Vamos ver que erro é esse. Okay. Então, eu veio aqui com espaço. Okay? Então, tá aqui, olha que as aspas, tem aqui espaço aqui depois do UID. O que me aconteceu aqui? Olha, aqui tem uns espaços. Esse é o problema. Okay? É invisível aqui na URL, pessoal. Eu já ia ficar aqui uns 20 minutos à procura, né? Então, olha, tá aqui, então, o resultado e tem aqui o meu UID. O meu registro cadastrado. Só que, pelos motivos que a gente falou na aula anterior, nós estamos dando demasiada informação quando a gente deve dar o mínimo de informação possível para fora do nosso sistema, né? Então, eu estou dando o usuário de base de dados, outros valores que eu falei que eu só ia dar o nome, tenho aqui o ID sequencial, por aí fora. Então, tem que limitar isso. Como é que eu limito? Eu posso limitar direto aqui na query já, né? Eu posso, por exemplo, pôr UID vírgula nome. Beleza. O que isso dá? Já me limitou aqui, belezinha, vamos embora. Só que, se eu colocar um UID errado, o que acontece? Deixa eu voltar aqui na query. Se eu colocar aqui um X, ele dá erro, né? Então, eu tô assim, com uma validação um pouco desleixada, né? Eu não estou validando aqui o tipo, isso também é bastante comum a gente fazer isso, porque essa validação do tipo já vai dar erro no código, né? Ou então não vai encontrar em base de dados. Mas eu também posso colocar aqui um outro número, que seria o 9, por exemplo. E se eu enviar, que é um UID válido, ok? Ele vai dar aqui outro erro, que é, olha, então ele não retornou aqui, eu não consegui processar o JSON, né? E isso aqui embaixo está aqui o motivo, é nulo, está nulo, type error, né? Então tem problema aqui na conversão do JSON. Então, uma coisa boa de se fazer, pessoal, é a gente validar se esse registro existe ou não. Então, eu faço if, estado, se ele existir, então retorna o meu JSON. Então, no caso, não tem corpo nenhum, não tem nenhuma informação, e aí ficou nessa situação, né? O que eu posso fazer aqui, para indicar, olha, não foi encontrado, eu posso fazer aqui um header.status, okay? 404. E aí, ok, deu aqui o not found. Uma outra forma de programar isso, que eu prefiro, é fazer a validação aqui do if ao contrário. Eu colocar as minhas validações primeiro, né, e depois retornar aqui o meu resultado. Então, daí eu inverto aqui esse meu if, e aí eu aqui dentro, eu faço, então, o retorno. Eu vou escrever de novo, cara. Vou pôr o header.status 404. Então, aqui embaixo,
eu removo essas duas linhas e fecho o if aqui. Olha só o que vai acontecer agora, pessoal. Alguém já adivinha o que vai acontecer aqui? Provavelmente, claro, se ele não encontrar, ele vai estourar o meio 404. É, bem que eu falei. Então, 404 e deu aqui o erro, né? É. Exatamente. Ou seja, ele detectou que não encontrou, mas o output executou na mesma. Então, uma forma de eu fazer aqui, para evitar o processamento do meu código a seguir, é chamar o exec.stop. Okay? Então, agora, vamos ver. Okay? Agora funcionou bem, sem erros. Por quê? Ele basicamente bate aqui nessa linha e ele interrompe a execução do meu script, aqui, do meu código. E eu prefiro esse tipo de validação, ou seja, antes do que ter ali uma série de ifs, elses e tal. Por norma, pessoal, quanto menos elses a gente tiver no código, é bacana. Para não ter assim, muito cascata e tal. Outra coisa que a gente pode fazer, além dessa forma de pegar aqui um registro, como nós estamos falando do UID, eu também posso fazer da seguinte forma. Eu posso fazer aqui const db estado ponto, igual db.get, get, e aí eu vou pegar um cadastro da minha base de dados. De quem? Do formulário estado, que também é a tabela, né? Pelo quê? Pelo meu UID. Então, por trás, ele vai fazer uma query muito parecida, semelhante com essa daqui. E aí, se eu executar, é a mesma situação. E qual que era o dado? Deixa eu ver aqui. Se eu mandar um ID correto. Se eu mandar aqui, ó, tem sempre aqui ele retorna, só que outra vez retornou tudo. Por quê? Ele retornou os dados todos porque eu estou usando aqui o get ele retorna todas as colunas, enquanto que aqui em cima eu limitei, né? Então, o que a gente faz? A gente cria aqui um mapeamento, refazemos aqui um mapeamento, que esse objeto ele vai se transformar no outro. E para isso, a gente usa aqui o _val.map, vou criar então um map, chave valor, né? E aí eu vou dizer que vou ter a chave UID, que vai ser o dbestado.getString, aqui, UID, e aqui vai ter o nome, né? Aqui em cima não faltou vírgula nenhuma, não. Então, eu estou remapeando então, duas colunas para um novo objeto, que esse objeto vai ter o quê? Só essas duas colunas que eu estou definindo aqui. E as outras vão se perder porque elas estão dentro aqui dessa constante, que não está sendo colocado no output, né? Está sendo colocado esse map aqui. Feito isso, beleza, já tem aqui o meu código limitado aqui, de outra forma, né? Então, o nosso detalhe meio que já funciona, né? Agora, o que eu posso fazer? Vamos fazer logo a lista, né? Para a gente ver aqui os dados. Todos. Senão, fica aqui um pouquinho mais chato. A gente está inserindo um monte de coisa e não estamos vendo. Então, aqui eu vou pôr o list. Ah, não, ele fica aqui de cima, fica aqui dentro. Okay? E aqui dentro do list, então, eu vou criar aqui um get que vai ser, então, o meu endpoint, né, barra estado, barra list. Executo. Tem nada. E vamos usar list. Até podia pôr aqui direto, né? Como eu só vou ter um, eu vou pôr aqui nisso. E como é que eu apago aqui? Isso aí não sei apagar. Ele deve ter mais menu para baixo como está aparecendo. Se é algum bug. O delete também não funciona. Bem.
como é que a gente vai fazer o nosso list? Então, está aqui dentro do list, e tem aqui o meu get. Bem, eu posso fazer aqui de caras, né, para facilitar aqui a vida, para já. Depois a gente muda um pouquinho. Auto.json, então retorna aqui bb.query e retorno o meu select do ID, nome, from estado. Vamos ver se a lista já funciona. Eu já tenho aqui a lista toda. Então, agora eu consigo pegar aqui por um ID e chamar aqui na minha query string, né? Pessoal, eu tenho outras formas de enviar parâmetros aqui no Netuno. Por exemplo, se eu quero aqui os dados do Algarve. Eu venho aqui, tem os dados do Algarve. Mas eu estou mandando por query string. E se eu quiser mandar como post? Não posso, né? Porque eu tenho lá aquele get. Ele está como get, não vai dar. Então, eu posso ainda assim mandar aqui como JSON. Eu posso mandar de cara aqui como JSON. E aqui eu digo que o UID vai ser esse carinha aqui. E vou desativar, ok? Ele tirou da URL aqui, que vai ser chamada, e vamos ver se vai. Deu aqui o UID. Beleza, funcionou. Funcionou. Mas, pessoal, tem aqui um detalhe importante. A gente pode enviar um JSON para um GET? O que vocês acham? Depende. Depende bastante. Mas acho eu que não. Exatamente, não é suportado pelo protocolo HTTP. Okay? O que acontece? O GET e o DELETE, esses dois aqui, o GET e o DELETE, eles são apenas para ser um comando direto, não para ter corpo de mensagem. Me dá qualquer coisa, apaga aí isso, okay? De acordo com o endereço, apaga. Então, ele, no máximo, ele suporta a query string, não uma mensagem aqui em JSON. Mas as frameworks de back-end costumam suportar. Não é só o Netuno que suporta, outras tecnologias aí de back-end também costumam suportar. Só que depois, quando a gente vai para a produção, às vezes tem um servidor na frente de Nginx, que faz proxy reverso, e aí a gente perde aqui o corpo, esse corpo aqui, né? Então, como eu vou querer colocar filtros aqui e paginação, okay? Eu vou fazer o quê? Eu vou trocar esse meu get aqui para fazer aqui um MV do list get, não para o list post. Okay? Então, como a gente já tem uma série de parâmetros, é preferível usar aqui como post. Uma alternativa é enviar como cabeçalho do HTTP, né? Aqui nos headers. Dá para enviar aqui algumas coisas aqui no header, mas eu não gosto. Prefiro fazer como post. E, ok. Beleza. Deixa eu fechar aqui, esse aqui que agora é lixo, né? Já não existe. Ixi, fechei tudo. O meu list passou agora a ser um post. Então, se eu chamar aqui o meu list, já não dá, not found, mudo para post e vamos embora. Beleza, tem aqui a lista de volta. Agora, como é que eu acrescento filtros? Bem, eu posso mover aqui para cima a minha query. Então, aqui eu vou pôr a minha constante vai ser o quê? Uma lista de estados. Né? Eu também podia pôr direto aqui na minha query, mas eu prefiro não fazer dessa forma, para já. Uma query que eu digo é passar... Não, vou fazer aqui, depois eu vou... status, ok? Então tá a mesma coisa que eu fiz há pouco, mas apenas movido ali para cima, né? Então, eu vou ter aqui um filtro, né, que eu vou receber, que vai ser o const nome.
Eu botei o underscore hack.getString, nome que vai ser o parâmetro que eu vou receber. Eu não vou chamar de nome, porque imagina que eu quero pesquisar em outras coisas. Não, vou chamar de nome mesmo. Só vai ter nome. Pesquisa pelo nome, tá bem. Vai ficar mais direto. Não vou complicar muito. Só depois vai fazer aqui algo mais complexo. E eu vou quebrar aqui pelo string template aqui. E aqui, então, eu vou passar o meu nome, né? Bem, então, qual que vai ser a minha condição aqui de where? Vai ser que o nome tem que ser igual ao interrogação. Então, a minha primeira interrogação equivale ao meu primeiro parâmetro que eu passo aqui. E aqui no meio é feito automaticamente o escape, né? A validação, a conversão aqui para evitar SQL injection. O que seria a SQL injection, pessoal? É eu enviar aqui aqui na minha interface, eu enviar aqui no meu parâmetro, né, do UID, por exemplo, um apóstrofo, que é para fechar o meu comando da query, né, de string, colocar aqui ponto e vírgula, deixa eu mostrar melhor aqui, e fazer aqui, por exemplo, um drop database. E por acaso eu sei o nome da base de dados e coloco aqui o nome da base de dados e vai embora, né? db, ponto e vírgula. Então, eu vou começar a hackear aqui o sistema, tentando enviar comandos de base de dados, nos meus parâmetros, né? Então, uma forma de proteger é dessa forma. Outra forma, se eu quiser fazer soma de strings e por aqui dentro, né? Eu também poderia fazer deste outro jeito. É o seguinte, eu coloco aqui cifrão. Então, o db.escape, sanitize, aliás, sanitize. E aqui, coloco o nome. Nome não, a minha variável, né? Tem o nome aqui em cima. Essa variável, então, isso aqui vai fazer com que ele tire aqui os apóstrofos e proteja de comandos na nossa base de dados. Eu prefiro não usar essa forma, ok? Eu prefiro aqui a questão das vírgulas e tal, que passa aqui pelo mecanismo interno. Dessa forma, a gente está injetando o valor direto na query, mesmo que fazendo aqui o escape, o sanitize. E por alguma razão, se eu esquecer ou me confundir em algum parâmetro, então eu vou criar aqui já uma falha de segurança. Então, é preferível ali esta outra forma. Okay? Sanitize. Tá aqui, quem quiser ver essa parte, aqui na documentação, deixa eu abrir aqui o link. Aqui tem vários. Tá aqui. HTTP query first, okay? E tem aqui depois o sanitize. Tá aqui. Eu estou mandando aqui em inglês, peraí. Pessoal, isso está... Aliás, deixa eu mostrar aqui. Ou seja, aqui na documentação do Netuno, eu vou aqui na biblioteca, né? Então, eu vejo aqui o recurso DB, e aqui eu tenho todos os métodos que o DB suporta, né? Então, eu tô aqui à procura para mandar para vocês esse aqui, o sanitize. Que é esse cara aqui. Certifica que o conteúdo é seguro para injetar nas queries, blá, blá, blá. Então, copiando aqui esse link, deixa eu mandar aqui no chat. Pessoal, quem quiser chamar a API, pode chamar aí também. Esqueci de mandar aqui o endereço. Olha, que tal vocês bombardearem aí a minha API? Sem hackear, por favor. O endpoint é esse. Então, por exemplo, o serviço de detalhe, eu vou mandar aqui um. Né? Esse aqui funcionava. Sim. Exato. Então, esse aqui é esse. E, pessoal, quem quiser treinar aí o Insomnia e tal, e fazer chamadas aqui nos endereços que eu estou criando, fique à vontade, tá bem? Até vai ser bacana que aqui daqui a pouco vai dar para inserir dados aqui na base de dados. Então, beleza, eu tenho aqui o meu nome, o meu parâmetro, né? E vou apagar aqui, colocando então aqui a minha interrogação.
Bem, o que agora é possível fazer? Eu posso vir aqui no meu Insônia, fazer aqui o meu list, e agora tem aqui um array vazio. Por que eu tenho um array vazio? Porque eu estou validando aqui com um nome, né? Então, tem diversas formas de eu resolver aqui esse problema. Eu vou resolver, ou seja, se eu não passar o nome, eu listo tudo. Se eu passar o nome, eu limito a minha listagem, né? Então, eu vou fazer como isso? Eu vou transformar o meu DB estado, em vez de ser uma constante, eu vou passar para um let, para eu poder mudar o valor dele. E ele vai começar com null. Okay? E aí, ele vai executar aqui a query, vai ser igual aqui ao DB, apenas se o nome for diferente de vazio. Okay? Aqui nesses getString, ele também garante nos null safe. Okay? Nunca vai vir o valor nulo aqui. A gente não precisa se preocupar com null. Todos os métodos do values de valores, né? O getInt, getBoolean, o boolean, né? getBoolean, string, long, todos esses tipos assim, ele é null safe. E aí, se for diferente, então ele vai fazer o código que a gente estava à espera. Mas se não for, o que ele tem que fazer? Ele tem que retornar tudo. Né? Como é que a gente retorna tudo? Facinho. Então, a gente sobrepõe aqui, else. Se não for isso, então, o meu DB status, vai ser igual ao meu DB query. E aqui eu coloco select e o ID e nome. Pronto, está. Então, o que acontece? Se eu pesquisar agora assim, eu tenho aqui tudo, todos aqui os estados, mas se eu pesquisar agora por Algarve, aqui na query, né, nome, Algarve, então eu já estou aqui limitando apenas a um registro, o registro que eu encontrei é o Algarve. Ah, eu quero todos os nomes que começam com a letra A. Como é que eu faço? Não veio nada, né? Ou todos os nomes tenham A, né? Vamos fazer assim. Então, eu vou ter que criar aqui algumas condições. Uma forma de fazer isso é o seguinte: eu mudo aqui o meu comparador na base de dados, em vez de ser o igual, né, a gente muda aqui para o like. E aqui o meu parâmetro que eu estou passando, eu posso passar assim, ó, porcentagem, que é o Coringa, né, que é qualquer coisa. A gente falou um pouquinho nisso na aula de base de dados. E aí, aqui outro Coringa. Como eu estou aqui no string template JavaScript, então eu coloco que aqui vai ser o nome da minha variável. Então, o nome da minha variável vai ter porcentagem na frente e porcentagem atrás. O que isso vai acontecer? Agora pesquisa, então, tudo que tem a letra A. Se eu colocar aqui o V. Opa, aqui. Vai começar a visualização. Com V tem o Algarve, não tem mais nada. E se for aqui, Arve, aqui, Paulo, e não pegou nada. Por quê? Eu coloquei São Paulo com P maiúsculo. E agora sim pegou. Temos aqui um problema, né? Então, minúsculo e maiúsculo não funciona. Bem, o Postgres ele tem uma função que é bem útil, que é o lower, né? Daí nos converte para lowercase. E aí eu também posso passar aqui esse parâmetro que eu estou passando também para lower. Outra forma que eu teria de fazer é pôr aqui to lowercase do JavaScript, para já injetar ali na query, né? Em lower. E aí eu não precisava desse daqui, né? Mas, como eu já estou usando o lower ali do Postgres, pode ser diretamente. E agora vamos testar aqui com o Paulo minúsculo. E funciona agora, funciona. Se eu pôr aqui outra coisa, já não vai. Como a gente viu, a gente pode enviar os parâmetros de outra forma, por exemplo, como o JSON. Então, eu posso vir aqui e dizer que, não, vai ser um multipart, por exemplo. Então, multipart vai ser um nome, Paulo. Enviou. Não funcionou. Por quê? Ele priorizou esse aqui do query string. Então, deixa-me desligar aqui o do query string, já não tenho. E agora sim, funcionou. Deixa eu tirar aqui um pouquinho de zoom, que acho que está muito. Aqui,
Assim fica bom de ver, pessoal? Dá, né? Dá. Então, eu posso mudar aqui também para quê? Form URL encode, que é um form, ou seja, multipart é quando a gente envia um anexo para um serviço, né? Um arquivo anexado tal, vai ser multipart. Um formulário normal, por exemplo, de login e tal, eles enviam assim, form URL encode. Okay? Switch, vá, muda aí. Vamos testar. Também funciona, né? Se eu colocar aqui outra vez. Não encontrou nada. E outro ainda que eu posso utilizar é o JSON, que é aquilo que a gente acaba mais utilizando. Okay? Hoje em dia, a gente prefere mais esse formato. A não ser que a gente envie um arquivo em anexo e a gente vai preferir mandar por multipart. Então, lá no front-end, a gente programa se a gente vai enviar em JSON ou aqui no outro formato, né? A gente vai ver isso nas sessões aí de React, a gente vai falar sobre isso, como o front-end envia isso. E aí, aqui o nome, então, vai ser... Aqui tem que ser aspas. Algarve. Ou tudo. Okay? Dessa forma, vazio retorna tudo. Agora, como é que eu coloco paginação? Então, paginação, a gente precisa de um tamanho de página. Então, eu vou ter aqui no meu código aqui um const page size, okay? Vai ser aqui o tamanho da minha página. E aqui eu vou pôr como, sei lá, 2. E depois aqui, então, const, vou pôr aqui a minha página. Número, o número de página. Bem claro. O que a gente precisa fazer essa paginação que eu estou fazendo agora? Alguém tem alguma ideia? Alguma sugestão? Normalmente, numa parte API, não seria, por exemplo, um offset da vida para fazer essa parte de paginação? Uhum. Sim, muito bem. A gente faz, então, aqui um limite, né, também. A gente primeiro faz o limite pelo nosso tamanho de página. Página, vão ter 2 registros em cada página. Então, a gente faz aqui esse limite. Aí, o nosso offset vai ser, então, o meu número de página. Só que aqui tem um problema. Ele não vai ser o número de página. Vai ser o número de página multiplicado aqui pelo page size, né? Então, a gente faz aqui dentro um page size vezes número de página. E aí, vamos ver. Ele está retornando 3 registros. Mas por que ele está retornando 3 registros? Ah, porque eu não passei nada. Olha só, não passei nada. Então, ele está executando essa parte aqui de baixo. Então, olha só, eu tenho uma parte aqui da minha query que eu quero repetir nos dois lugares. E olha só, eu tenho aqui também esse repeteco. Então, eu posso organizar melhor o meu código, tendo aqui mais umas constantes, como um delay. Vou pôr essa constante aqui em cima. As constantes todas juntas aqui. Const, então, select. E no select vai ser UID nome. Então, eu aqui removo isso. Então, eu vou injetar aqui o meu conteúdo de select. Aqui, para funcionar dessa forma, né, eu teria que fazer aqui do outro jeito. Eu vou fazer aqui do outro jeito, só para o pessoal reforçar aí as somas de string em JavaScript. Então, soma aqui a variável select. Ou seja, isso aqui, essa soma, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que a diferença é aqui o acento, né? O acento contrário. E agora também eu posso colocar aqui esse limite
Ah, tá certo. Esse limite aqui, agora eu posso pôr aqui num. E coloco aqui. Aqui, ó, mais uma vez, me falhou aqui o template, para corrigir aqui isso. E agora eu posso pôr a limitação da query nos dois lugares. Né? Aqui. E aqui, ponto mais. Beleza, tem que ter atenção aqui ao espaço, isso vai dar erro, porque eu não tenho espaço aqui antes do limite, eu estou somando sem espaço. Aqui eu tenho um enter, né? E mais espaço aqui no início dessa linha 14. Então aqui eu tenho que injetar aqui um espaçozinho, só para evitar ali o erro. Aqui o select tem espaço antes e depois, beleza? E vamos lá. Okay? Server erro. Tem dos erros e não deu. Aqui deixa eu fechar para já. Menos aba. Ok, qual é o meu erro agora? Ó? Offset, ok, não pode ser negativo. Eu estou mandando aqui um offset -2. Então, ferrou-se. Por que está sendo -2? Porque eu não estou passando nenhum valor de página, né? Então, eu vou dizer então que caso a minha página request, então associa aqui um valor, que vai ser o valor 1. Né? Então, agora, se eu enviar, então retorna aqui a página 1. Só que tem aqui um problema. Ele retornou a página 1, só que eu não sei se eu vou conseguir pegar todos os registros, quer ver? Se eu retornar aqui número página, né? Igual a 2, por exemplo. Não retornou nada. E a página 0. Okay? São Paulo e Algarve. A página 1. No Maranhão. Aí eu quero ter o 0 ou não? É uma decisão que eu tenho que tomar, né? Então, uma forma de fazer isso é evitar o 0 seria, se eu quiser decidir não começar minhas páginas por 0, não é muito legal o pessoal do front-end, né? A gente soma aqui mais 1. E aí, se eu retornar aqui 1, o que está me acontecendo, pessoal? Eu estou aqui com as coisas meio doidas, né? Então, o que está acontecendo? Se eu reparar o seguinte, deixa eu desfazer. Alguém já detectou aqui o que está acontecendo? Maranhão. Tem um campo vazio ali em cima no post do JSON ali. Uhum. Esse post vazio não devia ter feito, porque ele está aqui comparando nome com qualquer coisa no like, né? Like vazio, então ele tem que pegar tudo. O meu problema aqui provavelmente é que eu tenho aqui 3 registros, né? Ele está circulando aqui bem. Só que o que acontece? Quando eu faço aqui a multiplicação de 2 vezes o número da página aqui em cima, eu estou aumentando o meu offset. E o que é o meu offset? É o posicionamento onde nos meus resultados ele vai pegar, a partir daqui vai pegar os próximos registros. Então ele vai pegar, por exemplo, do Algarve ao Maranhão, ou aqui de São Paulo ao Algarve, né? Limitado aqui por 2. Então, se eu fizer aqui uma validação, uma condição ternária, né? Se o meu número de página for menor, igual a 1, por exemplo, eu vou colocar o meu offset vai ser 0. Se não, faz então aqui a minha multiplicação. O número da página. Ou seja, a página 2, mas você repara o seguinte,
essa página 2 vai ser um pouquinho mais para frente, né? Ela vai ter... aqui eu vou ter que fazer 1 menos 1. Provavelmente. Deixa eu testar se assim tá certo. 0 retornou a página 1, provavelmente, São Paulo e Algarve, beleza? Página 1 retorna o quê? São Paulo e Algarve, beleza? Página 2 retorna Maranhão. Estamos ok. Então, o que aconteceu? Eu fiz aqui um exercício mental de continhas, né? E se agora eu retornar aqui aqui, a página 3, então agora eu devo ter problema. Eu não tenho nada, nenhum registro. Bem, então eu tenho que calcular mais ou menos o offset, o ponto aqui que ele vai iniciar. Pessoal, isso aqui tem a ver com a linha, né? Então eu tenho que garantir que eu quero pegar o primeiro registro. Então, de alguma forma, tem que ter aqui o offset 0. Eu ali com aquela multiplicação, estava quebrando aqui isso, né? E além do mais, que eu também estaria permitindo páginas negativas. Eu poderia passar uma -3, por exemplo. E tal. E agora, mesmo que eu passe um número negativo, ele vai pegar aqui e vai dar o 0, né? E o -3 causaria aquele erro de offset negativo, né? Beleza, então temos filtro e temos aqui paginação. Podíamos ter mais campos, né? Campos de ordenação e por aí fora. E no fundo, pessoal, isso vai andar à volta de nós requintarmos aqui, melhorarmos aqui a nossa query, ok? Isso vai ficando cada vez mais implementado. Mas de uma forma básica, eu acho que já deu para entender aqui, né? Não sei se o pessoal tem alguma questão até aqui, alguma observação. Quem te surgir alguma coisa, pessoal, lança logo, pode perguntar. Aqui, tranquilo? Dúvidas? Assustador? Força, Venturinha. Para mim não ficou muito claro porque é que tu estás a fazer um post em vez de estás a fazer um get. Se puderes voltar a repetir essa parte. Ok, eu estou fazendo um post porque eu estou mandando vários parâmetros, né? Aí, imagina que eu quero uma estrutura de parâmetros. Por exemplo, imagina que eu quero mandar aqui um filter. Aqui o nome, e aqui, por exemplo, page. Isso aqui eu não consigo fazer em get, né? Isso aqui eu vou ter problemas. Porque tu queres enviar um JSON, é isso? Exato, porque daí eu posso estruturar, como é um serviço de listagem, e eu vou ter aqui múltiplos parâmetros, isso pode ter uma série de parametrização, eu posso injetar aqui, fica melhor para eu colocar uma estrutura mais complexa, né? Tem pessoal que contorna isso, colocando os filters, como no query string, paginação aqui nos headers. Rapaz, eu não gosto. É espalhar muita coisa. Todos os dados estão só num lugar. Ou é aqui no corpo, ou ali nos parâmetros e pronto. Então, quando eu tenho um parâmetrozinho, aqui no caso do detalhe, vai get. Quando eu começo a ter mais, eu prefiro dar prioridade aqui para o post. Se tem mais um, pode ter mais e vai embora, né? Aqui não, aqui o get vai funcionar como um UID direto. Eu prefiro isso. Aí, como é que a gente pega essa estrutura lá do lado do Netuno? Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, por exemplo, olha, um ponto get values com a chave do meu objeto que eu estou recebendo aqui, filter. E aqui vai ser o get values page. E ali, por página, né? Para ficar coerente, pessoal, deixa eu pôr aqui em português, tá? Página, aqui era número. E aqui vai ser, então, filtro. Aqui vai ser página, filtro. Executo. Tá, tudo beleza. Okay? Ah, eu estou mandando aqui um parâmetro e está me quebrando ali o código, vai dar server erro. Mandei uma chave que não devia, né? Faltou uma chave. Para evitar esse tipo de erro, eu posso também passar um valor padrão aqui para o values, que vai ser, então, vai ser aqui o underscore val map. Então, o padrão carrega aí um map vazio, caso não venha, para evitar esse tipo de erro.
E aí, vindo, pega a chave ali do número. Então, se ele, no map vazio, se pegar o nome, vai dar uma string vazia também, não tem nenhum problema. Então, nesse caso agora, okay, já funciona. E se eu mandar aqui, Paulo, por exemplo, não dá, mas se eu tirar aqui, escrever do nome correto, então, já vai. Okay? Pessoal, esse estilo de programação que eu estou mostrando para vocês, facilita um pouquinho do nosso lado para ter aqui mais flexibilidade, não ficar jogando erro assim muito à toa, e a culpa que é de quem está chamando. Por outro lado, tem gente que não gosta disso. Porque se eu estou mandando alguma parametrização errada, que não serve para nada, convém dar o erro e crachar para acionar quem está chamando, que deve ter mais cuidado. Né? Só que para isso eu vou ter que pôr mais validação. E também começo apesar tem mais linhas de código e tal, então eu prefiro, para não ter validações e tornar mais... Porque os erros, pessoal, quanto mais erros a gente pode gerar no nosso servidor, também prejudica um pouquinho a performance, ok? Então, quanto menos erros, situações de erro a gente cair, melhor. Né? Então, deixar aqui um possível erro crashando também não vai ser bacana. Então, já vimos aqui listagem, e agora eu posso pegar e criar agora os meus outros 3 que ainda faltam. Vamos tentar despachar um pouquinho mais rápido agora, só no nível de curiosidade. Apagar. Apagar é fácil, mas antes de apagar, deixa eu criar aqui o poço, que a gente vai precisar depois editar de novo. Deixa eu vir, precisar. E aqui o criar, né? Então, para criar, eu vou ter também, por exemplo, aqui um const nome, né? E aqui vou ter não é DB, é o rec, get string. E aqui vai ser get string do quê? Do nome. Então, eu não vou poupar aqui validações e tal, o pessoal, como a gente já falou de validações, ifs, conversões e tal, como melhorar aqui as coisas, eu vou ir mais direto. Bem, eu podia executar aqui o meu db.execute, né? Para eu executar o comando de insert, de delete, de update em base de dados. Mas, no Netuno, não é legal fazer isso. Okay? Não é recomendado fazer isso. Tem alguns casos que a gente é meio que obrigado a fazer, né? Dependendo da situação, inclusive por alguma questão de performance, que a gente queira usar alguma função ali, um insert massivo, as situações assim mais complexas que nos força a isso. Mas o Netuno, ele tem também aqui o quê? Insert, DB insert. Né? E daí eu passo o nome do meu formulário, e aí, nessa sintaxe, eu gosto de fazer ela assim, é como eu costumo fazer, é assim, porque eu vou ter um objeto aqui dentro, então acho que fica mais estruturado. Faço aqui o meu mapa, né? E aqui, então, eu faço o set nome, e coloco aqui o meu nome. E retorno aqui, então, eu retorno sempre alguma coisa, não gosto de retornar coisas vazias, então aqui, por exemplo, não vou usar o map nesse caso, vou aqui o resultado, pontos true, só para dizer que foi, ok, result. Então, aqui na minha API, agora eu tenho que chamar aqui um novo serviço, HTTP request, que então vai ser o quê? O meu endpoint, barra estado, barra só, né? E aqui o post. Então, mais uma vez, vou priorizar aqui o JSON, que no post eu posso mandar JSON, só no get e no delete que não, né? A gente já falou. Então, aqui eu vou mandar aqui o meu nome, do meu novo cadastro. Deu aqui ok, resultado true. Então, é sinal que ele executou esse comando de insert. Será, pessoal, que executou mesmo? Cadê o meu terminal? Ah, movi de janela. Ih, fechei. Me perdi aqui. Ah, deve estar aqui. Então, não é isso que eu quero ver. Tá tudo ok? Aqui. Olha, tá aqui o nosso teste. Pessoal, quem quiser bombardear aqui, fica à vontade, tá bem? Quem quiser criar status para mim, fica à vontade. A gente não tem aqui a associação do país ainda,
mas já dá para começar aqui a bombardear. Aí agora a gente pode, deixa eu mudar aqui então para o insert, né? Criar, vou por aqui, criar estado. Então agora eu posso fazer aqui o deletar, ou remover, né? Desculpa, remover. Então vai ser o delete. Eu vou remover pelo quê? Eu já sei que o delete não convém usar o JSON, né? Então eu vou deletar pelo aqui query string e vou passar então o UID de quem eu quero deletar. Bem, eu criei aqui esse teste e ele já deve aparecer aqui na lista. Deixa eu tirar aqui o filtro. Ele está aqui 2, deixa eu ver na página 2 se ele está aqui, página 2. Na 1 não está, né? Está aqui na 2. E olha só o UID dele, está aqui. Então, vamos apagá-lo aqui por esse UID. Vamos lá, e funcionou, belezinha. Vamos ver aqui. Bolas, ele ainda está aqui. O que faltou aqui, pessoal? Faltou a gente bater código, né? Era bom demais que funcionasse assim, aí era só o que faltava. Então, faltou a gente programar aqui o nosso serviço de delete. Então, aqui o deletar. Vamos lá, apagar. Então, o apagar, aqui a gente pode, então, usar também aqui uma função do Netuno, que é o DB, o delete, onde eu passo o nome do formulário, então, formulário estado, okay? Quero apagar no estado, um UID, que vem do get string, okay? UID. Então, se encontrar, apaga, vai embora. Okay? Retorna o quê? Nesse caso, retornou aqui 200 ok, ele vai estar aqui sempre, ó, server erro, e se eu for ver aqui, olha, not found, ele não encontrou o UID que eu passei. Ele deu server erro, então ele não encontrou esse UID. Isso quer dizer que, aqui esse teste, vamos ver, sumiu. Okay? Ele voltou para a página 1. Página 2. Não. Ah, ele... 2. Ah, o pessoal já está inserindo. Tá bom. Ou ele puxou a outra, ou não. Eu estou confuso. Bem, beleza. Acho que sim. O teste desapareceu. Então, funcionou aqui o nosso delete. Pessoal, o que eu posso fazer mais aqui? Bem, falta o meu alterar, né? Imagina agora... ok, o Lisboa não havia, exato. Alguém já criou. Quem foi que criou o Lisboa? Ah, Venturinha, boa. Cria mais, manda bala aí. Tá bom. E agora, então, a gente pode, então, fazer o update. Então, o update, fazer aqui a edição de um cadastro, eu vou precisar do quê, pessoal? Vou precisar do identificador, muito semelhante a essa minha lógica aqui do get, né? Então, aqui no get, eu recebi aqui um UID. Aqui no delete, eu também recebi um UID, né? Para saber qual é o registro que eu quero apagar. E o alterar é a mesma lógica. Então, eu preciso de ter aqui um identificador do que eu vou alterar, que é o put. Então, no put, a gente faz a nossa alteração de dados. Como é que eu vou fazer aqui, então? Então, eu vou pegar e vou executar o db.update. Por quê? Deixa eu ver se assim funciona. Eu acho que não vai dar bom, mas eu vou tentar. Aqui, rec.getString, aqui, nome. E aqui eu vou retornar deixa eu ver assim. Então, eu vou passar aqui um objeto, que é a coluna que eu quero alterar, pelo parâmetro que eu vou receber, e de quem? Do meu UID, né? rec.getString. UID. O que me faltou aqui? O nome do meu formulário. Né? Aqui é o contrário, pessoal.
eu tenho aqui o nome do meu formulário, estado, né? E a seguir eu passo o meu rec.getString. Okay? Primeiro eu passo o meu identificador, que eu quero alterar, e depois eu passo os novos valores das colunas que eu vou querer ter, né? Os meus... seria essa forma mais correta. Okay? Então, vamos ver se bomba. Aqui, então, vou duplicar o meu serviço. Vou aqui, então, em editar. E agora, então, vai ser um put. Então, aqui no corpo, eu vou editar o quê? Um UID. Vou setar o quê? O nome. Vou testar de qual? Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Temos aqui um vazio. Olha, alguém conseguiu inserir um valor vazio. É um bug isso. Eu tenho que resolver isso aqui agora. Muito bom. Ajudou a detectar um bug. Né? Então, esse aqui vazio, vamos alterar o dado. É esse aqui do 401 vai passar a ser teste editar. Vamos ver se vai. E deu server erro. O que aconteceu? Vou ver aqui. E o update, ok? Deu aqui um not found. Por que deu not found? Porque eu estou passando aqui getString e o ID, estado. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem aqui outra forma também, se não me engano. Seguinte. Eu acho que isso aqui está acontecendo porque eu estou passando aqui esse objeto, não sei. É porque opa, a gente convém priorizar aqui os objetos Java. Eu estou chamando aqui, passando um objeto JavaScript. Desconfio que pode ser por aí. Deixa eu ver se vai. Também deu server erro. Ok. Então, deixa eu ver aqui de novo. Aqui de outra forma. E que seria a forma mais correta, seria essa, ok? Que é priorizar aqui os objetos em Java. Beleza. Vamos passar aqui o map. GetString. Tá boa. Dando not found, tá dando null aqui. Agora não, agora tem erro de sintaxe. Ah, faltou aqui um parênteses. E deu aqui outra vez o null. Bem, deixa eu tentar aqui fazer do outro jeito, que é o seguinte. Vou fazer aqui, então, o que é o mais correto? Que é a gente verificar primeiro se existe ou não. Eu vou fazer da forma mais correta, que é, eu tenho aqui, por exemplo, um bb.get, né? Vou pegar, então, o registro aqui do meu estado pelo UID. Aqui, UID. E aqui, então, vai ser o constDB estado. Por que é ideal fazer isso aqui? Porque daí a gente pode fazer aqui uma validação, pessoal. Olha só. DB estado. Né? Se esse DB estado for nulo, então, para tudo, chama NASA. Vai ser, então, o DB, ou DB não, o header.status 404. Então, vamos retornar um 404 e deu ruim. E fazer aqui um
um exec, como a gente já viu, ponto stop, né? Para que execução. Beleza. Se não, aí avança e faz, então, aqui uma atualização pelo DB estado.getInt, né, do ID numérico. Por que é melhor fazer desta forma? Vamos ver primeiro se funciona, né? Só me falta não funcionar também. Aí... Ok. Deu not found. Ah, quer ver que alguém me apagou? Pessoal, vocês estão me hackeando. Vocês estão brincando comigo. 400 e... Olha lá. Não, tá certo. Not found. É. Put UID. Olha aqui, pessoal, a armadilha que eu caí. Desde o início isso aqui está funcionando. Só que eu me enganei aqui no Insônia. Né? Então, tá me mandando esse cara aqui. E esse cara aqui, eu copiei do remover, né? Já não existe. Tá certo. Olha, funcionou. Então, era isso. Que é aqui no Insônia. Aqui estão os erros not found. Vamos ver agora. Obrigado, ninguém me hackeou. Eu é que me enganei ali, ó. Teste editado. E agora sim foi. Então, esses parâmetros, quando a gente copia ali, atenção aqui no Insônia, não mandar o valor no lugar errado, achando que está indo aqui, quando está indo no outro lado, né? E tinha aqui a sinalética do 1 e tudo, eu que não vi. Então, foi essa. Então, antes, obviamente, estaria funcionando, eu estava aqui com aquele UID errado. Né? Ou seja, o que vai por query, ele prioriza. Bem, agora, posso pôr aqui qualquer coisa, né? E com essa aqui, editar meus dados. Então, pessoal, olha só que interessante. Se eu mudar aqui o número, eu not found. Mas eu não sei o que é. Esse erro é o mesmo que eu chamar um endereço incorreto. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui no código e dizer, olha, deu um 404, mas deu um conteúdo, deu um porquê que deu 404, que foi aqui esse JSON. Esse JSON vai dizer o quê? Que o meu erro, vou pôr em português, tá? True. Opa, deixa eu pôr assim, sem aspas. Esse erro vai ter uma mensagem. E essa mensagem vai ser o quê? Registro não é encontrado. E eu estou escrevendo dessa forma. Alguém tem alguma ideia? É aqui o URL errada, corrijo. E agora, ok, veio a minha mensagem, 404, com essa mensagem aqui. Por que eu fiz desse jeito? Alguém tem alguma sugestão? Fez pela questão da tratativa de erro, para não ficar um erro muito genérico. Por exemplo, deu not found, mas o porquê que deu not found? Deu not found porque não encontrou registro. Deu not found por outra questão. É o que eu considero como tratamento de erro. Você tratou o erro recebido do back-end de uma forma com que seja mais simples de se ler. Muito bom, Marcos, isso mesmo. Ou seja, agora o front-end ele consegue fazer um if e mostrar o erro com a mensagem que for melhor ali para o front-end, com outro texto, por fora. O back-end não tem que se preocupar com a mensagem de erro do usuário, lá na frente do front-end. O front-end está aqui no meio para fazer essa tratativa. Inclusive, imagina que a gente tem múltiplos idiomas, né? Então, o back-end diz o código de erro e o front-end se vira. Até porque se eu ficar mandando aqui, ó, acentuação, né? Por exemplo, um não, vai obrigar que se o front-end tiver que validar essa chave aqui, fazer aqui uma validação do motivo, ele vai ter que colocar esse não, esse til no código. A gente deve evitar ao máximo ter acentos em código. Okay? Então, por isso que eu fiz dessa forma, que aí garante
não há, fica tudo ok aqui para o front-end trabalhar e tal. Beleza, pessoal? Isso que eu fiz aqui é o ideal a gente fazer também aqui no delete, ok? Ou seja, eu vou chamar aqui o delete, né, de alguma coisa. Deixa eu pegar aqui alguma coisa válida, talvez. Esse carinha aqui, né, de novo. Vamos ver se... Qualquer coisa, beleza? É esse aqui. Vamos apagar isso. Agora envio. Então, ele deu aqui um 200 ok, mas eu não sei mesmo se foi ok, né? Então, por isso que a gente retorna aquele resultado true. Eu gosto bastante, eu não gosto de ter, assim, uma resposta vazia. Até porque, às vezes, a gente já devolve aqui alguma informação extra e tal. E não custa muito a gente pôr aqui um conteúdo, né? Então, eu venho aqui no meu delete e faço aqui o meu. Aliás, eu posso até, olha, eu posso vir aqui no meu put, copiar aqui a minha resposta, mas não respondi nada. Okay? Então, tem aqui as coisas bem incoerentes. Aqui eu não tenho resposta nenhuma, né? Então, pessoal, eu acabei de programar a minha API. Vamos ver se todos os nossos serviços estão coerentes, né? Estão todos padronizados. Né? Se eu estou retornando um resultado true aqui no meu post, quando eu edito, né? Quando eu crio um registro, e eu estou usando aqui map e aqui o objeto JavaScript, também eu prefiro ter o código todo padronizado. Se eu estou usando só maps em Java, vamos usar os maps do Java. Então, set aqui, tá. E beleza. Agora, o que eu faço? Eu estou aqui, parênteses. Qual foi o meu? Então, agora já tem aqui um output, beleza. Agora, posso colocar aqui e posso colocar aonde? Aqui no meu put também que está faltando, eu não estou respondendo nada. E aqui, ele não copia 2 vezes. Esse aqui já tem resultado, que é o get, aqui o put. Ah, não, ele colocou assim. Ah, ele estava falando para baixo, eu não vi. Beleza. Então, já tem aqui a minha resposta. Bem, aqui no meu put, eu tenho aqui essa validação, se o registro existe ou não. No meu editar, não tem essa validação. Não tem essa mensagem customizada, nem no meu deletar, né? Então, por que não colocar esse código lá também? É simples, só copiar, né? E aí, coloco aqui e coloco aqui. Ah, eu estou executando o código repetido. O Netuno tem forma de simplificar aqui, reaproveitar código, mas isso, pessoal, são muitos detalhes, eu teria que passar muitas técnicas de programação aqui, de incluir código. Para quem chegar nisso, pergunta ali no Discord, que a gente vai respondendo, tá bem? A gente ajuda ali o pessoal, qualquer técnica assim mais avançada, é mais fácil ali no Discord depois. Esse aqui é o list, qual que é o meu problema? Eu estou pegando a página 4. Aqui a página 1. Okay? Então, temos aqui esses registros. Então, posso editar, né? Vem aqui. Eu vou editar quem, então? O Algarve, o São Paulo, né? Foi São Paulo? Foi. Vou pôr qualquer coisa. Se eu colocar aqui um que não existe, dá aqui o erro. Beleza? Aqui altero de novo. Tem aqui listar. São Paulo virou. Agora foi lá para o fim. Pronto. Isso acontece, pessoal, porque a gente tem aqui um outro problema. A gente não está ordenando por nada. Então, a gente está suscetível à ordenação do próprio Postgres, da base de dados. Então, convém a gente forçar algum tipo de ordenação. Né? Nesse caso aqui, eu vou focar aqui pela paginação, pelo ID, né? Pode ordenar a paginação, pela ordenação, né? Eu vou repetir também aqui a ordenação, então vou criar aqui um novo const. Const query order.
E aqui, então, vou pôr o order by ID. Não vou pôr pelo nome mesmo. Vou olhar pelo nome. Normalmente é o padrão, tem uma ordem alfabética. Eu pus o espaço antes, então o query ele vem depois do order, ok? A paginação. A paginação vem depois, então antes, vou pôr aqui então o meu query order. Estou construindo aqui a minha query. Aqui, então vou fazer a mesma coisa, vou somar aqui o meu query order de ordenação e aqui vou pôr um espaço que é para separar um do outro, para eles não estarem juntinhos, né? Então, agora, se eu executar aqui a minha lista, ok? A, B. Ok, parece em ordem, beleza. Okay? Então, aqui o meu, qualquer coisa, ficou aqui no fim. Agora, podemos editar para de volta, né? Vamos ver, ele deve estar aqui na última página. Ok, não moveu, né? Porque agora tem ordenação, então fica sempre aqui na mesma página, que bateu certo sendo a última letra, né? Senão teria movido. Então, posso criar um novo, vou criar o teste outra vez. Agora aqui, me deu problema. O que foi? Vamos ver aqui no log e invalid UID. Invalid UID aqui no teste. Olha só que legal. Eu coloquei aqui no post. Deixa eu ver. Olha só, aqui no post eu pus a minha validação, né? Ou seja, aqui no meu post, eu estou validando se existe ou não. Né? Então, isso aqui no post, quando eu quero criar, eu não quero validar se ele existe ou não, né? O que eu vou querer validar, pessoal? Eu vou querer validar outra coisa, eu vou querer validar se o nome existe ou não, né? Então, aqui eu vou fazer outra query. Aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer o query first. Então, aqui, o select from estado, where, nome, igual a interrogação. Interrogação de quem? Do get. Opa. Aqui, para ficar melhor a legibilidade aqui, vai ser assim. Então, se o nome já existir, eu vou pôr o quê? O nome. Se o nome, se o nome já existir aqui na minha tabela de estado, ele vai existir um registro, ou seja, eu troco aqui o meu if, né? Então o meu cadastro vai existir. Ele não vai dar o 404. Qual erro que eu posso dar aqui? A gente pode vir aqui na minha tabelinha de erro e ver, olha, client error, bad request, payment proibido, tal, não aceitável, mais ou menos. Vamos ver se tem um outro melhor. Vamos ver aqui nos 500. O que a gente tem nos 500? Não implementado, bad gateway, service available, tal. E, ok, aqui também não encontro nenhum assim, sendo o ideal. Vamos voltar lá para os 400. Opa, não, aqui é os 500, os 400. Too many requests. Eu estava à procura aqui do Gone Conflict, ok? Temos um conflito. Pode ser uma boa. Temos aqui um conflito, né? Os outros são outros, vou pôr aqui. Então, 409. Então, o erro 409, que é que o registro já existe. Okay? E aí, também convém a gente ter aqui a questão do lower, né? Que mesmo minúsculo, a gente quer validar se o registro existe ou não, né? Ele pode existir já com letra minúscula. Beleza. Vamos ver se funciona. Okay? Resultado true, porque eu tirei a validação, e ele inseriu. Vou inserir um outro teste. Conflito. O registro já existe.
Então, o que acontece? Essa validação agora, a gente tem um novo problema, porque o nosso editar não está validando se o registro já existe, né? Então, agora eu consigo editar aqui o São Paulo para teste 2, 3. Deu? Ah, não deu por causa do... Alguém me apagou? Teste. Ou eu mexi lá com o UID? Deixa eu ver. Deu. Ah, não, mas eu estou editando, exato. Eu estou editando o mesmo, então não mudou, não teve efeito nenhum. Deixa eu voltar aqui. São Paulo. Vamos voltar. O São Paulo vai passar a ser teste. Vamos voltar. Então, estava bom. Então, o que está acontecendo aqui? Deu erro. Vamos ver? O erro que está ocorrendo é nome existe. Esse erro aqui, pessoal, não está no nosso código. Está onde? Está aqui, ó. Eu marquei como chave primária. Então, como eu marquei como chave primária, quando eu vou inserir o registro, ele bate na validação. Okay? Então, esse insert aqui, ele está validando com as minhas regras aqui da minha interface, do formulário. Okay? Se eu fizer aqui o db execute insert into blá blá blá, aí o Netuno não vai controlar e não vai levar em consideração essas configurações aqui. Mais um motivo, por isso que a gente deve usar aqui esse insert. Okay? O mesmo acontece, pessoal, aqui com o update. O update está fazendo a mesma coisa, ok? Esse DB update, ele realiza a mesma validação ali. Okay? Que, na verdade, é esse que está causando o erro, né? Que eu estou enviando como put, estou aqui no put, e estou enviando aqui como put. Então, é esse. Então, usando o insert, o update, o delete, já facilita aqui também essas questões de utilizar aqui essas regras. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aqui? Algum ponto? Pessoal, força aí, Vinícius. Hoje foi pegada. Foi pesado, né? Foi. Pessoal, é muita informação, né? Mas tu tem alguma dúvida concreta ou só lamentações, Vinícius? Muitas dúvidas. Na prática, né? Já tá vendo que na prática vai surgir aí muita coisa, né? Mas... Eu vou fazer commit disso para ajudar aí depois, pessoal, também. Mas, olha, eu queria alertar aqui para algumas situações. A gente fez aqui essas diversas... porque o que acontece? Eu tentei demonstrar para vocês alguns tipos de raciocínios que a gente tem que ter implementando aqui a API, certos cuidados, boas práticas, para não ter aqui falha de segurança. Então, tentando passar aqui já uma boa bagagem, para vocês construírem aqui algum serviço já seguindo aqui as boas práticas, mas atenção aqui numa coisa. O exercício de hoje, ele é desafiante, okay? E não daria mesmo para a gente fazer aqui em aula, mas a ideia é vocês terem aqui um tempinho para conversar, o tempo já estica, né? Mas a gente para aí um tempinho para dar um intervalo. E o exercício ele é bem desafiante. Ele pede aqui para construir uma API REST que já tenha relacionamento de produtos e categorias que a gente fez lá atrás. Então, eu tenho que já inserir um registro de produto relacionando, por exemplo, com a minha categoria. Inclusive, ter filtros disso. Okay? Pessoal, isso é um pouco avançado. Mas isso aqui é um desafio extra para quem tem aqui alguma bagagem. Tentem focar em fazer uma API, para quem está mais começando, tenta fazer uma API o mais simples possível, tipo o que eu fiz agora. Só para um formulário cru, por exemplo, gerir aqui as categorias. Okay? Isso que a gente fez aqui, de pegar os detalhes, editar, criar, remover, editar, como é que isso se chama? Isso se chama de include. Okay? Criar, ler, né, que é o detalhe, o update aqui, o U de update, que é o editar, e o D de deletar. Então, essas são as operações, as mais famosas operações CRUD, tá? Que é fazer as manipulações básicas de cadastro aqui em base de dados aqui, através da API. Força aí, Vinícius.
Edu, necessariamente eu tenho que baixar esse Insomnia, porque eu não tenho, não. Aí, no caso, eu teria que baixar ele para poder ter uma experiência melhor? Ou pelo própria ideia lá, eu conseguiria fazer? Qual era melhor? Olha, tu tem uma outra alternativa, que é usar o curly. Okay? Por exemplo, o curly, se tu colocar aqui no Google, curly JSON, post JSON, okay? Usando o curly. Okay? É só isso. Tu executa isso e vai. Okay? Então, tu muda aqui o endereço para a tua API, né? Tem que dizer que esse header do content type, isso é muito importante, a gente chegou a comentar isso aqui numa aula, né? Que tem que ir aqui nos headers, tá por aqui, é content type JSON, né? Tem que dizer. E aí, depois, entra o teu objeto aqui de parametrização aqui do JSON. E tu, se quiser testar o put, o delete, por aí fora, é só mudar aqui. Então, é uma alternativa, e isso aqui tu executa no terminal. Então, aí no teu terminal, lá da prática, tu pode executar isso e tu testa a tua API também. Outra forma aqui pelo browser, eu sei que tem umas extensões que fazem isso. O Visual Studio Code também tem uma extensão para implementar essas chamadas, que eu não sei de cor qual é. Mas é uma mão na roda ter o Insomnia instalado nisso. Okay? Facilita. Ok, Edu. Eu vou ver se eu baixo aqui, para ver se eu consigo fazer. E também em relação ao FET, a FET API. Isso aí também seria uma boa fazer também? Ou não? Sim. Tu pode já implementar no teu front-end as chamadas e testar direto, entendeu? O que acontece? Isso aqui é bom a gente usar o Insomnia, porque a gente abstrai de qualquer detalhe de erro do front-end, entendeu? A gente programa aqui do nosso lado e estamos testando com uma ferramenta que não tem desenvolvimentos, e aí evitamos aqui alguns bugs. Mas, se eu mandar um parâmetro repetido na query, né, e no JSON, eu posso ter problemas, como aconteceu ali, né? Então, a parametrização aqui tem que estar correta também, a gente tem que estar atento a isso. Mas evita outros erros aí de código, ok? Obrigado aí, Edu. Thunder Client, isso mesmo, Marcos. Boa, é isso mesmo. Thunder Client, extensão aí para o VS Code. Okay? É uma extensão bacaninha também que atira aí o VS Code local.